Testar o volume do microfone aqui. Certo. Tá melhor agora? Tá pior? Tá bom, tá ótimo, Paulo. Tá bom assim? Tá muito alto, Tá. não? Eu acho que tá bom. Tá bom, beleza. Então, Paulo, pode ficar à vontade aí para começar a sua apresentação. Eu já vou colocar o seu slide aqui na tela e aí você Beleza. pode ficar à vontade. Pode me pedir para eu passar os slides só que eu vou passando aqui, tá? Você não acha melhor eu passar por aqui? Eu acho que tem algum jeito. Não tem? Eu, quando eu apareço aqui, não tem nenhuma opção para eu colocar você como apresentador aqui. Deixa eu ver. Eita. E aí Será eu que tenho algum dois aparelhos aluno aqui, deixa eu sabe? ver aqui. Eu acho que Paulo que tem que colocar para ele apresentar. E eu acho que antes Ivan tem que parar a apresentação. Eu acho que eu tenho que sair, entrar de novo e colocar para Mas, apresentar, né? É isso, seria? Não mas sei se qualquer um precisa pode sair. apresentar? Todo mundo pode apresentar? Não tem que ter Não. uma autorização, porque quem criou a Acho que sala sim. fui Eu eu. não sei se pode ter ao mesmo tempo. Eu. Peraí. Veja só, Ivan, tô tentando uma coisa aqui, coisa de 2 minutos. Se você quiser, eu paro agora de apresentar e aí você tenta daí, tá? Eu vou parar agora. Isso, acho que fica mais fácil. Vá, pode tentar aí agora. Vê se aparece a Pronto. opção de apresentar para você. Ele saiu, né? Vamos ver se quando ele voltar aí ele consegue apresentar. Todo mundo pode apresentar, gente? É isso? Hum. Ó, ele voltou. Professor Paulo, não precisa sair, não. É só o senhor clicar nos 3 pontos aí e compartilhar a tela. Não tem essa opção. Mas então, acho que o professor Ó, Ivan aqui pode. você tá vendo minha tela daí? Ah, não, porque eu já parei a apresentação. Aqui onde tem microfone, né? Do lado aí tem câmera, não tem escrito assim, apresentar agora, não? No seu? Não. Não. Tem, É mas um tá. quadradinho, é um quadradinho com uma setinha. Tem, mas tá apagado. É, isso eu teria que dar uma autorização, eu acho. Mas eu tô clicando aqui e eu não sei ainda como que eu posso autorizar você a apresentar. É, mais ou menos isso aí, Ana Luísa. Mas enfim, Paulo, eu posso passando aqui. Você me pede para eu boto no seu slide aqui, eu já baixei. Aí você Beleza. me pede para eu ir só passando o slide e eu vou passando aqui, tá? Beleza, beleza. Pronto, eu vou botar para apresentar aqui. Tela inteira. Ok, já estão vendo aí minha tela, gente? Carregando. Já estão vendo aí? Sim, pronto. Eu vou colocar aqui os slides de Paulo. Pronto. Aí, Paulo, você vai me pedindo para passar. Eu não vou botar em tela inteira, Paulo, porque às vezes ele buga aqui. Ele dá algum problema. Então. Tá? E aí algumas Sem pessoas não problema, conseguem Ivan. ver. Eu vou mutar aqui, tá, Paulo, para não te atrapalhar. E aí você vai me pedindo para eu passar que eu vou passando. Beleza, pode colocar. Pronto, então, pessoal, acho que alguns já me conhecem aí, né? Sou professor de filosofia do IFBA, cheguei há pouco tempo. E hoje, né, o professor Ivan e eu estamos compartilhando essa aula que é sobre o filósofo e precursor da sociologia Auguste Comte, né? O pai da filosofia positiva. É um cara, assim, bem interessante, tem umas ideias boas.
mas também tem várias críticas a ele, né? Então, o assunto é esse, vamos agilizar. Pode passar, Ivan, por gentileza. Então, tem muito texto nessa lâmina de slide, né? Então, eu vou começar só falando assim. Cada filosofia, né, é baseada numa visão de mundo, assim, como se o cara tivesse uma ideia básica e a partir daquela ideia básica todo o pensamento dele fluísse ou se conectasse em diversas ideias, mas ele sempre tem uma ideia básica. Uma visão de mundo, uma visão completa, né? E um conceito, ele é filosófico, né, quando ele se aplica a tudo. Tudo que existe. Então, o Comte tinha uma visão de mundo. Ele dizia que era contra a metafísica, contra a filosofia, né? Mas ser contra a metafísica já é uma metafísica, né? Então, para o Comte, a visão de mundo dele, a ideia principal se chama atitude positiva. Ele queria que essa atitude positiva, que é a aplicação do método científico em todos os aspectos da vida humana. Vocês já pararam para pensar sobre como boa parte disso já aconteceu, já está acontecendo? Isso porque ele estava vivendo o entusiasmo da locomotiva. Acho que ele nem chegou a ver o motor de combustão interna e estava todo confiante, né, de que a ciência deveria ser aplicada a todos os aspectos da vida, incluindo o nosso cotidiano, a arte, a política, a economia. Hoje a gente não fala assim, não tem políticos, né? Não, tem gestores, tem técnicos, tem gente que quer fazer uma política científica, né, ou administrativa. Ele queria aplicar também o método positivo dele, que chama, né, a ciência, a filosofia, a guerra, a técnica, etc. Mas aí, esse cara Comte é um cara muito legal. Ele é um cara prático, a filosofia dele é vantajosa, útil, resolve problemas da vida, ele é progressista, humanista, uma filosofia humanitária, republicana. Foi muito importante as ideias dele para muitos países alcançarem a independência de império para república. É uma teoria filosófica econômica, não é assim, tipo, uma teoria econômica, moderna, ilustrada, educadora, progressista. É uma filosofia que apregou o aperfeiçoamento perpétuo da sociedade. O positivismo já teve na moda, já viralizou, já fez sucesso, teve muitos seguidores. Ele é contra todos os obscurantismos teológicos, religiosos, e é ainda por cima simpático ao socialismo de Fourier e Saint-Simon, né? Dos quais sou um grande fã e o professor teve a oportunidade de falar, o professor Ivan, sobre eles. Então é isso. A ideia do cara é aplicar o método científico em todos os aspectos da nossa vida, incluindo a ciência. Aí, pode passar, Ivan, por gentileza. Se a gente fosse falar assim, em filosofia, só em filosofia, esquecendo um pouco sociologia, em filosofia, quais ideias o Comte deixou de herança? Assim, quais as duas ideias principais do Comte? A gente poderia dizer que em filosofia da história, ele criou uma ideia, criou um conceito que chama lei dos 3 estados. A gente vai ver em detalhes o que é. E em filosofia das ciências, ele criou o tal do método positivo, que é o que caracteriza bem a filosofia dele. Assim, eu não sei se vocês sabem o que é filosofia da história, né? É uma tentativa de descobrir ou de tentar entender o sentido da história, se a gente está caminhando do melhor para o pior, ou do pior para o melhor, ou porque a marcha da história segue desse jeito, se toda essa evolução histórica, essas mudanças históricas acontecem por acaso, por vontade de Deus, por alguma força, ou pelas interações sociais, pelas relações políticas. Se a história humana tem um sentido, é o que a filosofia da história vai tentar falar sobre, né? E a filosofia das ciências, ela é uma palavra estranha, né? Acho que vocês são do 2º ano, né? A filosofia das ciências, o Comte também ele inventou a filosofia das ciências. Ele não fazia epistemologia nem gnosiologia, mas são umas palavras meio complicadas que talvez seja válido só falar sobre o que é mesmo. Epistemologia seria uma filosofia que tenta estudar
o que a gente pode conhecer ou não. O Comte não tinha interesse nenhum em saber o que a gente pode estudar ou não. Porque para ele a gente só pode estudar dados positivos, fatos objetivos, e não outra coisa. Então para ele já estava morta essa questão. Nem a gnosiologia, que é a teoria dos sentidos, né, da sensibilidade, dos olhos, da imaginação, dos sonhos, etc. Aí beleza. Pode pular o slide, Ivan. Então seriam essas as duas principais contribuições dele. Então, agora, a ideia é falar sobre a filosofia da história do Comte e a filosofia das ciências. Vamos começar pela filosofia da história. A filosofia positiva da história. Bom, pode passar isso. O conceito central da filosofia da história do Comte é o que ele chama de lei dos três estados. Alguém já ouviu falar sobre essa lei dos três estados? Ou não? Sim. Não. Né? Ivan, só... Acho que só não estou vendo a tela. Aí. Então, a lei dos três estados é uma ideia simples, mas é fundamental para toda pessoa educada aprender que as ideias principais de Augusto Comte, né? Por exemplo, para você passar no Enem, se forem perguntar de Comte, você vai ter que saber o que é uma lei dos três estados, pelos quais passa a história. Ou seja, o desenvolvimento do espírito humano ou do ser humano tomado enquanto espécie. É o que a gente chama de história. É o que a gente antigamente se chamava de história. A história olha só a ideia do cara. O espírito humano, ele passa por três estados distintos. Aqui a gente está falando de espécie humana enquanto sociedade humana, porque, veja, quando os humanos estão em interação de espécie, eles estão sempre social. Então a gente está falando da sociedade humana. Está falando da história. Então, o espírito humano, a sociedade humana sempre atravessa três estados, e que estados são esses? O primeiro deles é o estado teológico. Teológico, todo mundo sabe, né? Tem a ver com Deus. Estado metafísico. É o estado filosófico, o estado conceitual. É o estado da Idade Medieval, do final da Idade Antiga. E o estado científico, que é aquilo que o professor Ivan estava transmitindo para a gente. Aquele entusiasmo com os progressos científicos que estava acontecendo naquele tempo da modernidade. Seria o terceiro estágio, que a história passaria. Então, a história, a gente não é acostumado a falar que a história tem três períodos antigos, a história ocidental tem três períodos, antiga, medieval e moderna. Pronto. O Comte está falando aí que a gente passa por três estados: o teológico, o metafísico e o científico. Aí eu vou falar, vou pro próximo slide. Mesmo, isso. O que o Comte está falando é que, assim, primeiro, existe uma lei que governa a história humana. Olha só. Não é por acaso que as coisas acontecem, a história não retroage para trás, ela tem um sentido e ela tem uma lei. Ela tem uma mecânica. Ela tem quase que uma física. É quase quantificável o jeito que a história anda. Não tem nenhum fato histórico é aleatório. Se, tipo, teve guerras entre povos, nada disso foi aleatório. Se a gente passou por estados de cultura, de economia e etc., tudo foi seguindo uma lei geral já determinada, que governa a história humana. Essa lei que governa a história humana, que é a lei dos três estados, ela é conhecível pelo próprio método positivo. Por quê? Porque você pega os livros de história, que são coisas positivas, você lê que existiu essas fases históricas, e aí você simplesmente, como o positivismo é uma descrição de fatos, você já sabe que é real, né? É positivo, que a história humana tem três estados, assim, mais ou menos. Dependendo do tipo de historiador que você pegar para conversar. Paulo, posso só fazer um comentário breve? Pode. Gente, quando o Comte está falando aí no caso de positivismo, né, é o mesmo que um sinônimo de científico, certo? De ter na concepção dele, né? De ter uma objetividade, certo? Então, assim, para ele,
aquilo que é positivo, que é o conhecimento válido, é aquilo que é um conhecimento que é possível de ser objetivo, né? De ser objetificável, ou seja, que todo mundo pode compreender através da razão, né? Da lógica, ou seja, é um fato. Né? Eu estou falando aqui, por exemplo, estou aqui na tela, vocês estão vendo agora aqui, ó, aqui nós temos uma esfera com um H com uma cor roxa aqui no nome de Ebert, certo? Isso significa todos vocês estão vendo, né? É um fato objetivo, né? E para o Comte, a ciência deveria partir sempre da objetividade, daquilo que é constatável, daquilo que é um fato, certo? Então é isso que a gente pode traduzir como aquilo que é positivo, um conhecimento positivo. É mais ou menos isso, não, Paulo? É isso aí, é isso aí. Eu ia falar depois, né, mas era mais fácil ter falado antes. Mas deu uma bela introdução aí. Positivo é o que o Comte chama de científico, tá? Quando falar positivo é científico, a gente vai tentar entender daqui a pouco. Bem daqui a pouco. Então, essa lei geral, a lei geral que governa a história humana, ela é científica, ela é articulada ao sistema enciclopédico de todas as ciências. Quando eu falo assim, sistema enciclopédico, é assim, todas as ciências estão conectadas e elas formam uma enciclopédia. Enciclopédia não é só aquele livro cheio de palavras. Enciclopédia é um conjunto articulado de ciências que uma tem hierarquia sobre a outra. Por exemplo, a antropologia faz parte das ciências sociais, ou a filosofia das ciências faz parte da filosofia geral, etc, etc. Então, essa lei que o Comte está falando, que governa a história humana, que é a lei dos três estados, ela está articulada ao sistema enciclopédico de todas as ciências positivas. Quer dizer o quê? Está articulada com a lei da gravitação de Newton, com a lei como chama aquele negócio que o Kepler calculou da órbita terrestre. Está calculado a todas as ciências, é tão científica quanto elas. Bom, aí outro pressuposto dessa teoria é que a história humana é uma evolução progressiva da espécie humana. Quando a gente fala em evolução progressiva, a gente tem que ter em mente a diferença entre evolução e progresso. Vocês têm claro na mente a diferença entre evolução e progresso? Não? Bom, sei lá, se alguém quiser arriscar uma definição aí, abrindo o microfone. Ou não, né? Então, Sabrina, tu respondeu sim, né? Qual que seria a diferença para você entre evolução e progresso? Se você puder responder por chat ou microfone, não sei. Oi, eu acho que a evolução seria uma mudança mais drástica, assim, como se fosse caracterizado por uma série de progressos, eu diria. O progresso é como se fosse uma coisa menor, eu acho. Sim, por aí. Só que tipo assim, só que acho que você pensou na palavra revolução, que é uma girada completa, né? É um 180 graus, assim, mais, é um 360 graus. É uma revolução. Não, sim, evolução também, só que eu acho que tanto a evolução quanto a revolução seriam nesse lado aí. Eu diria assim, sendo chato, né, que a gente é de filosofia, e a gente é chato. Eu diria que a diferença de evolução para revolução, ela torna-se bem clara quando a gente pensa que a evolução é algo contínuo, ela é qualquer transformação que acontece. Por exemplo, o governo Bolsonaro está em evolução, todo dia acontece alguma coisa. Você está em evolução, todo mundo está em evolução. As espécies animais estão em evolução, mas a revolução seria, tipo,
Bolsonaro cair, ou a espécie, sei lá, morrer, ou uma coisa drástica, assim, uma ruptura, e não uma continuidade. Então a evolução é essa coisa que passa, essa mudança. Mas é uma mudança que é diferente do progresso. Por quê? Por exemplo, quando o Darwin falava da evolução das espécies, não falava? Uma evolução pode vir para o bem ou para o mal. Você pode se transformar até se atrofiar. Você pode evoluir, tipo, você pode desenvoluir, sei lá, não sei se diz essa palavra. E evolução não implica que você está indo do pior para o melhor. Já progresso é uma ideia que implica uma evolução progressiva. Você está indo de um estado pior para um melhor. Você está indo das trevas para a luz, da ignorância para o saber, do antigo para o moderno, entendeu? Você está progredindo, você está indo em direção a um sentido, a uma seta, a uma linha reta. Vamos supor, você tem e geralmente, como o Comte é uma pessoa otimista, ele diz que a nossa história caminha que a sociedade humana caminha numa evolução progressiva. Ela caminha do pior para o melhor. E ela está melhorando sempre. Olha que cara doido. Acho que é porque ele não viveu o nazismo, nem as ditaduras e totalitarismos do século XX, né? Porque parece que volta e meia a história que estava indo para frente, melhorando, retrocede, né? E aí, Ivan... Nunca é contínuo, né, Paulo? É sempre avanços e retrocessos. É como se fosse uma looping, onda, né? Uma onda, o gráfico assim, da evolução histórica. Nunca é um reto contínuo, uma ladeira crescente. É sempre... Exatamente. Né? A gente tem a crença, né, de que a gente vai ficar adulto, rico, moderno, independente, né? Mas nem sempre, né? A gente pode retroceder para até a selvageria. O barbarismo e a civilização estão juntos aí, né? Exato. Então, nessa concepção aí, Paulo, se eu entendi bem, a evolução seria uma caminhada constante, mas seja para qual sentido for, e evolução é quando você tem uma melhoria, é isso? E evolução é quando você tem uma melhoria, é isso? E a evolução, o progresso é melhoria. Evolução é pura mudança. Exato. E uma evolução progressiva é uma mudança que vai pro progresso, né? Assim, como já diria a Dona Ira Barbosa. Aí, beleza. Então a história é uma marcha em direção ao bem, a direção cada vez mais perfeitos e sofisticados da espécie humana. A sequência da história, a passagem da antiguidade para a medievalidade, para a modernidade, ou dos estados mesmo teológicos, metafísicos e científicos, é uma sequência contínua, necessária, lógica e natural. Agora eu vou comentar cada um deles. Vocês aí que estão ouvindo, né, os alunos, pá. Vocês acham que a história é uma sequência contínua? Ou ela é toda quebrada, descontínua, faz zigue-zague, vai para um lado, vai para o outro e ninguém sabe? Pode até deixar o slide, Ivan, se não tiver problema. Tipo, a ideia do Comte é que a história era contínua, que não tinha... como é que eu posso dizer? Descontinuidades. Era uma linha... Ele pegava um novelo de linha e traçava a história do começo ao fim. Claro que o fim para ele meio que interminável, né? Até o aperfeiçoamento humano é perpétuo, né? Mas não eterno, né? Perpétuo. Então, para ele, a história é uma sequência contínua e não descontínua, o que é bem esquisito. Porque se a gente pensar numa história descontínua, é muito bem o que acontece. Cada hora um grupo está no poder e é meio que aleatório, é tudo um jogo político. O campo político está aberto, está em jogo. Está todo mundo brigando... Todo mundo não, tá várias forças geopolíticas brigando pelo poder. E isso é uma coisa contínua ou é uma coisa totalmente descontínua, aleatória, arbitrária, que quem vence é a força bruta, né? Outra coisa, mas para ele era um otimista, a história é contínua. E a sequência dessa história ela é necessária.
Não poderia acontecer de outro jeito. Teve que acontecer assim porque é uma coisa lógica e natural que assim aconteça. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Não podia ter sido de outro jeito a história para ele. Porque a história para ele não é acidental. Por exemplo, uma história acidental pode ir para qualquer lado for, mas para ele a história é uma evolução progressiva e, além disso, necessária. É necessário que um evento ocorra após o outro. Assim como Marx também dizia, né? Dá uma espécie de necessidade histórica, não de uma acidentalidade na história, né? Enfim. Também, beleza. Para ele, a história, ela é... Eu coloquei várias palavras bonitas para dizer que ela é feita em 3 partes. Para ele, a história se divide em 3 partes: triádica, tríplice, triptológica, tripartite. E essas são as características da lei dos 3 estados. Esse é o conceito da lei dos 3 estados. Aí pode passar, Ivan. A gente vai passar de estado por estado para vocês entenderem. Agora é bom prestar atenção, pessoal. Esse é o primeiro estado que o espírito humano, ou a espécie humana, ou a sociedade humana passa. É o estado teológico. No estado teológico, a gente procura sempre alguém, um quem, alguma força intencional, alguma causa intencional para explicar os fenômenos. Até hoje, muita gente pensa, quantas pessoas não pensam assim no estado ainda... O estado teológico nunca passou. Esses 3 estados, eles são sucessivos, mas eles são sincrônicos e diacrônicos, são sucessivos e contemporâneos. A gente ainda vive no estado teológico, muitos povos, muitas sociedades, a gente mesmo, muitos pensamentos nossos. Por exemplo, quando você pensa assim, só quem sabe você fala assim, será que vai chover hoje? Só São Pedro sabe, ou sei lá, só Deus sabe. Você está atribuindo a uma pessoa, a uma força, a alguém, a causa intencional de um fenômeno natural. Entende? Por exemplo, por que cai um raio? Porque Zeus quis. Por que tem, sei lá, acontece alguma coisa? Porque alguma divindade quis. Porque alguém quis. Sempre tem uma pessoa causando os fenômenos. E esses fenômenos acabam tendo um sentido todo voltado para você. Como se o mundo fosse voltado para você. Porque não é alguém que está fazendo alguma coisa, então alguém está fazendo alguma coisa para você. Então você é muito especial no estado teológico. De pensamento, né? Do estado teológico do espírito humano. A gente na ciência, não tem ciência, mas no conhecimento, a gente atribui a causa dos fenômenos a alguém. Por exemplo, veja só, é muito diferente você pegar, fazer uma matemática de um cálculo de... Por exemplo, você vai pegar um revólver e atirar com uma bala. Ou com um canhão. Você vai atirar a bala do canhão, então você vai medir matematicamente a trajetória da bala do canhão até ver, né? Quando tem as coisas modernas. Só que aí você lançar um canhão e falar assim, só Deus sabe onde vai cair essa bola. Aí é complicado, né? Bem diferente do estado científico. Então, o estado teológico tem 3 fases. A fase fetichista, que eu não sei se alguém já ouviu falar do que significa fetichismo, ou animismo, às vezes é chamado, mas alguns antropólogos têm vários problemas com esse termo. Alguém aí sabe o que é fetichismo? Ou quer arriscar uma definição aí? Mas não é animismo, não é fetichismo mesmo assim. Pode deixar, Ivan, na tela. Então, Paulo, do que eu entendo, né, de animismo, é a ideia de você atribuir a forças naturais, né, uma intencionalidade, né, uma consciência, uma intenção. É como se as forças da natureza tivessem uma vida, um espírito próprio, como se... Poder. Exatamente, é como se, assim como nós, humanos, que temos intenção, que temos uma consciência, as forças da natureza também têm. É mais ou menos isso? Exatamente isso. É como você achar que tudo é vivo, tudo tem vida, tudo tem alma, tudo tem intenção, vontade e tudo está em comunicação. Todas as coisas.
naturais. Mas isso, assim, é comum do estado dos povos tradicionais, né? Que alguns da literatura vão chamar de selvagens, primitivos, indígenas, sei lá. Onde, por exemplo, você não vai achar que um computador ou o ventilador ou a janela do seu quarto é uma coisa que tem alma e vida, né? Mas você imagina vivendo assim num estado muito antigo, né? Onde você só vive com a natureza. É muito comum você atribuir a chuva, a plantação as árvores, as rochas, ao abrigo que você dorme, ao fogo, a todas as coisas você atribui como se ele fosse uma pessoa, como se tudo fosse gente. Até os animais você atribui uma certa humanidade, né? Seria isso, seria uma, não é, Ivan? Exato, inclusive há muitas grupos, né, etnias indígenas Exatamente. isoladas que eles vivem, eles têm esse pensamento animista, né? Eles acreditam na energia, no espírito de toda a natureza, né? Que eles não acreditam que, por exemplo, um outro animal é muito diferente do ser humano, ou uma planta, mas que todos eles têm uma energia vital comum a toda a natureza. Eles têm essa visão de que toda a natureza é integrada. Não tem essa visão hierárquica de que, por exemplo, o ser humano ele é o único que tem consciência, vida e valor, mas que todos dentro da natureza têm um status igual, porque todos têm consciência, todos têm intenção, só que Exato. têm formas físicas diferentes. Né? Só que o estranho é você pensar que coisas inorgânicas... Tá dando para ouvir? Assim, O estranho é você pensar que coisas inorgânicas tenham vida, e vida no sentido humano. Por exemplo, o Sol. O Sol se move porque ele quer, porque ele é alguém. Você pode orar para o Sol, você pode falar com ele. Ele é uma pessoa, uma rocha. Para coisas inorgânicas, que não tem vida no sentido que a gente conhece hoje, né? Isso é um pensamento muito interessante, né? não tem ânima, né? Não são Não tem... animados, né? Não tem Exatamente. Mesmo os inorgânicos, inanimados, têm algum tipo de alma, né? Bom, esse é o estado fetichista, né? Fetiche tem a ver com feitiço em inglês, né? Onde você atribui, por exemplo... a gente já falou, a causa dos fenômenos. Por exemplo, você vai estudar assim, por que quando eu dou um soco na parede, volta com a mesma força proporcional ao contrário? Não é Newton isso? Aí tem uma lei, uma regra matemática, né? Mas você vai acreditar, não, porque aquela rocha é dura e quis me bater. Com aquela força, ou sei lá o quê. equilíbrio das forças, né? Sei lá, as coisas têm intencionalidade, né? Exato. Todas as coisas, né? Todas as coisas. O sol, a lua, as pedras, o mar, a água. Aí a fase politeísta, né? Já é uma fase assim, tipo, por exemplo, as civilizações, por exemplo, você pode botar babilônios, gregos, egípcios, talvez, não sei se incas e mais, porque dizem que alguns catequizadores tentando branquificar a visão de mundo dos indígenas, incas, maias e ameríndios e brasilíndios, índios de todo canto do Nordeste, tentando traduzir a visão de mundo deles na língua europeia, eles meio que distorceram, né? Então a gente não pode falar muito sobre a religião deles. Mas as civilizações gregas, ou egípcias, ou babilônios deixaram coisas escritas, a gente pode afirmar que eles eram realmente politeístas, que já é uma diferença. Veja só, não é fetichista, não é que todas as coisas têm vontade. É que algumas potências sobrenaturais têm personalidade e vontade. Então, é um jogo político entre potências que faz acontecer os fenômenos. Então, as estações trocam, por exemplo, a estação fértil é porque tal Deus fez isso e aquilo. Ainda tem uma intenção, mas é uma intenção de cada vez mais poucas entidades, se vocês conseguirem compreender. O fetichismo, é um mundo encantado. Tudo é encantado, tudo tem vida. No politeísmo, alguns seres que não moram aqui muito bem com a gente, ou se eles estão meio em outra forma, mas eles são vários, eles também têm intenção, eles estão às vezes jogando com a gente, mas eles são poucos. A ideia é essa, vai ficando cada vez menor.
Aí pode passar para o próximo. Pro Só próximo não, dando uma resposta rápida aqui ao Rafael, né? Não sei exatamente cultural, Rafael. A descendência cultural ela ainda é assim obtusa dentro da ciência, mas já se sabe que há uma semelhança genética entre os asiáticos e os indígenas, né? Em algum momento houve a migração de povos, provavelmente da Ásia, para as Américas, né? Que depois vieram a se tornar os povos indígenas. A gente não sabe o quanto disso, da cultura desses povos asiáticos se preservou aqui nas Américas, com esse novo povo que se formou, mas a gente sabe que há um grande grau de semelhança genética aí. Exato. Mas vamos lá, vamos atrapalhar Paulo não. Gente, não, que isso. É isso aí, Santos. Vamos seguir aqui hoje, como a gente está com a participação do Paulo, vamos seguir até 4h30, tá? Quem não puder ficar, não tem problema, tá? Pode ser dispensado, não vou dar falta na chamada hoje, tá? Mas aí pra gente ter um tempo melhor pra gente concluir o assunto aqui, vamos estender um pouco o prazo da aula, tá? Só hoje. Vamos lá, pode seguir. Tá, ô Ivan, pode voltar naquela mesma lâmina. E esse assunto que você estava tratando aí com o Rafael é interessantíssimo para mim, a origem dos povos na América. As teorias arqueológicas e tudo mais. Porque tem a teoria, né, de que o povoamento da América ela ocorreu pelo Estreito de Bering, né? Algumas teorias concorrentes. Por um ponto único, né? Ou por vários pontos, né? Exato. É complicado. Ou se ela pode ter acontecido numa migração por... Ou ensolada, né? Sei lá. Exatamente. Por migração de embarcações rudimentares, talvez. Ou brincando um pouco dos deuses astronautas, né? Tem até evidências na América arqueológicas de que os fenícios estiveram aqui nas Américas, né? Tem achado. Pode ouvir falar sobre um lance desse. É algo bem misterioso mesmo. A gente tem margem para várias teorias aí da conspiração. É bem legal. Bem legal. Mas então todo mundo tá entendendo, né, mano? Que assim, a gente tá no estado teológico de pensamento. A gente pensa. Pode deixar, Ivan. Porque eu às vezes paro para ver os comentários, mas eu volto. Tá. Beleza. É que eu esqueço o que tá escrito. Isso. Aí, se vocês separarem bem, o fetichismo atribui uma alma a tudo. O politeísmo a apenas algumas entidades sobrenaturais, poderosas e mortais, que são deuses criadores, né, com vontade, inteligência, potência, sentimento. Só que são só alguns, ok? Que estão em relação social, lá em cima, ou aqui no meio, fazendo várias intrigas e confusões entre eles, mas são poucos. No monoteísmo, a coisa foi ficando tão abstrata. Você pode ver que no fetichismo, as coisas da natureza, as rochas, as montanhas, o gramado, a floresta, tinha alma. No politeísmo, os deuses foram quase que sempre representados como homem. Já foi ficando cada vez mais abstrato, foram poucos. No monoteísmo, ficou um negócio. O monoteísmo é a noção de Deus mais abstrata do mundo, porque ele diz que só há um Deus. Então, nesse período, que é o último período, é o período das religiões do livro, das religiões que tem... que a gente vai falar em filosofia da religião com R maiúsculo, né? Aquelas que tem um livro que eles seguem, por exemplo, o Alcorão dos muçulmanos, ou a Bíblia dos cristãos. Outras formas de espiritualidade, como o fetichismo, o politeísmo, não necessariamente tem livros que você deve seguir à risca. Né? No monoteísmo você tem um livro, você tem uma verdade revelada, você tem um Deus único, e aí é a crença no Deus único. O Deus único virou, tudo acontece porque um Deus quis, e é da vontade dele, pessoal, voltada para o bem, que tudo acontece na ordem que acontece, do jeito que acontece. E até as coisas esquisitas, chamadas de milagres, também acontecem por causa da intervenção de um ser que tem vontade aqui na Terra. Que faz sua vontade valer aqui na Terra.
né? E é um só. Aí a gente foi evoluindo, foi ficando cada vez mais abstrato, e o estado teológico é a pergunta pelo quem. O quem está causando esses fenômenos? Aí, em resumo, seria isso. Aí o segundo estado. O segundo estado é o estado filosófico, o estado metafísico, onde você não vai falar, por exemplo, Poseidon, você vai falar o elemento água. Você não vai falar você não vai mais falar do. Sei lá. Sei lá, você não vai falar de entidades sobrenaturais, você vai falar sobre conceitos. Você não vai falar sobre arquétipos divinos, você vai falar sobre as ideias de Platão. Você vai falar sobre o ser, que é a coisa, um dos conceitos mais abstratos, né? Aí você está procurando na filosofia, através do abstrato, através do genérico, do conceito, do discurso encapsulador de ideias, você vai estar procurando o que causa os fenômenos. Então não é mais alguém que causa os fenômenos naturais. A física, a história não é causada por alguém sobrenatural. É causado por forças naturais autoconectadas entre si, por um sistema orgânico. A física se auto-organiza de um modo abstrato. Assim, porque não é personificada. Por exemplo, ninguém cultua a ordem ninguém cultua conceitos filosóficos, né? Eles não têm, por exemplo, se eu falo que, vamos supor, igual Schopenhauer, que a vontade governa o mundo, eu estou dizendo que sei lá, algum Deus controla o mundo. Não, estou falando de uma coisa abstrata, sem nome, sem intenção, sem subjetividade, uma coisa abstrata. Então, a gente passa por esse estado metafísico, aí pode passar por outro bem rápido. E depois, finalmente, a gente supera a metafísica como se fosse uma ilusão, uma mentira de 2.500 anos, e passa para o estado positivo ou científico. Nesse estado, que é o estado que o Comte fala que a gente está chegando depois da Revolução, o Comte passou pela Revolução Francesa quando tinha poucos anos, passou também pela Comuna de Paris, deve ter visto alguma outra revolução, ele é do período das revoluções. Então, uma das revoluções é essa daí. A gente passou do quem pro o que pro como. Então, para a nova ciência, para o método científico novo, não interessa o que nem o quem, interessa o como as coisas são do jeito que elas são. Não porque elas são assim, ou se tem algo atrás das coisas, mas você só descreve o como as coisas são, o jeito que elas são, o jeito que elas aparecem basta. Se tem algo por trás causando isso, ou alguém por trás causando isso, aí não interessa mais a ciência. Isso é uma coisa que não é positiva, porque é uma coisa negativa, é uma coisa que está ausente. Por exemplo, quando eu falo de um cérebro, eu estou falando de uma coisa positiva, que é um objeto tridimensional. Quando eu estou falando de alma, eu estou falando o cérebro está presente, ele é tridimensional. Quando eu estou falando de alma, eu estou falando de uma coisa ausente, que não tem tridimensionalidade, ela não está no espaço, então não é uma coisa positiva, então não é científica, então todos aqueles conceitos discursivos que a filosofia costumava fazer foram trocados pelo jeito científico de pensar a história e de pensar a vida. Aí pode passar para o próximo. Por gentileza, Ivan. Para agilizar, senão vai demorar muito. Então, o Comte divide. Agora, assim, todo mundo tem que sair da aula saindo que é a lei dos 3 estados, pelo amor de Deus, em estado teológico, metafísico e científico. Né? Várias filosofias da história, porque eu já tentei falar o que é filosofia da história, que seria tentar entender o sentido da história, a maioria delas preconiza uma triptologia, uma tríade. Todas elas fazem tríades. Isso é engraçado. Na filosofia a gente sempre trabalha com díades, tríades. É uma coisa até meio obscura, que nem é tão racional assim. Mas o fato é que muitas filosofias da história resultam em tríade. Vou dar o exemplo aqui do cristianismo, do Hegel e do Marx. Vocês conhecem bem não é uma filosofia, mas a doutrina, a teologia, o dogma da história do cristianismo? Alguém sabe a filosofia da história do cristianismo? Alguém já ouviu falar? Sobre
como é a história no cristianismo, qual o sentido da história. Então, diz aí, Rafael, alguma coisa aí, um pouco. Se você quiser, pode ser pelo chat também. Bom, vai, diga aí, pode dizer. Influenciado pela visão católica, né? Também, pela visão cristã. Agora, Paulo, no caso, o sentido da história dentro do cristianismo teria a ver com a chegada de Cristo, não? Isso, então, justamente. Se tu. Eu lembro. Cristianismo, hegelianismo, marxismo. Pronto. Aí pode até voltar. O cristianismo não fala que a história é assim. Começa no Gênesis, passa pelo Êxodo, depois vem a Boa Nova de Cristo, depois vai ter o Apocalipse. Não é mais ou menos essa história? Sim, é a filosofia da história. É o sentido da história. Tem um início, meio e fim, né? Vai ter um início, meio e fim. Provavelmente a gente já deve estar no fim, eu acho. Mas ela, assim, é uma filosofia porque ela explica o sentido da história. E esse sentido não é muito bem. Não é muito bem progressivo, né? Mas, enfim. E depois disso tudo tem a redenção, né? Depois do Apocalipse tem a redenção. E trabalhando com essa ideia de redenção, né? Por exemplo, se você pular para Marx fala que teve a Idade Antiga, né? A Idade Média, depois vai ter Ele fala dos sistemas econômicos, agora eu esqueci. Ele disse que vai ter ele vai falar do progresso do escravocrata, da material, né? Da escravocratura para a manufatura, até chegar ao industrialismo, né? E o capitalismo que viria a ser superado depois viria a ser superado numa revolução. E aí esse Estado, na realidade, ele seria fixo, irreversível e inevitável. Exato. É porque a gente ainda vai estudar Marx mais para frente, Paulo, mas é isso mesmo. Dentro do marxismo é mais ou menos essa filosofia da história aí. Então, a filosofia da história do Marx é mais ou menos assim. Não é que o comunismo pode ou não pode chegar. Ele faz parte da lei mecânica da história. Ele vai chegar. Um dia ele vai chegar. Ele é inevitável. Faz parte das leis do próprio funcionamento da economia política, da metafísica dele, da visão de mundo dele. É um progresso irreversível. Não tem como. Você pode juntar os seus amiguinhos para barrar o progresso da história. Você não vai conseguir, porque a história é irreversível e suas leis são fixas. Exato. Você pode atrasar. Então, todas as filosofias da história, assim, mais ou menos, são desse jeito. Só que eles vão dizer que o estágio final da filosofia da história, por exemplo, depois da ressurreição, no juízo final, é um processo irreversível, né? Acabou ali. No comunismo, Marx dizia que ia ter o socialismo com o Estado, a ditadura do proletariado, e depois ia ter o comunismo sem Estado, que seria um Estado fixo e ele seria definitivo. O Comte vai dizer que o terceiro estágio, que é o estágio científico, vai estar em aperfeiçoamento perpétuo, tanto a sociedade quanto a ciência. E isso é uma coisa bem legal de pensar que as coisas vão melhorando com o tempo, né? A ciência avança, as coisas melhoram, tudo melhora até o fim. Então, por exemplo, filosofias como o cristianismo, Hegel, até esse Proudhon que eu não vou mencionar agora, cristianismo, Hegel e Marx, eles propõem um tal de fim da história. Chegando no último estágio da história, que no caso do Marx é o comunismo, né? No caso do Hegel é a tomada da consciência de si para si, em si, para, sei lá.
a tomada da consciência de si seria o fim da história, porque de lá nada mais mudaria, não teria outra fase. Para o Comte, essa última fase também não tem outra, mas ela é indefinidamente prosseguível, continuável, aperfeiçoável e melhorável. Aí pode ir para o próximo slide. Aí ele vai fazer uma prova, né? Que, por exemplo, na época que a gente tinha o pensamento teológico, a gente ainda tem o pensamento teológico. A gente vivia com um pensamento voltado à mitologia e à religião. E a gente sabe que tem povos hoje vivendo as suas mitologias, suas visões de mundo, suas cosmovisões, né? E a gente vê que muita gente ainda tem religião. Então não é um estado que ficou no passado, é um estado que está sempre aí. Mas é o primeiro estado de pensamento do desenvolvimento. O segundo é o estado metafísico, o estado idealista, o estado da filosofia, né? E que a filosofia imperou. E a terceira prova de que essa lei funciona é de que atualmente a ciência vem progredindo e negando todas as outras. Essa é a prova da lei dos 3 estados, as 3 provas da lei dos 3 estados. Aí pode passar para o próximo. Aí, devagar, vou tomar uma água. A prova biográfica de que a lei dos 3 estados é verdadeira é que todo mundo aí faz o favor assim de rememorar, por gentileza, se na infância ele não atribuía a certas coisas intencionalidade, como por exemplo, a brinquedos, a eventos, as coisas estão acontecendo para mim, a gente é ingênuo, a gente não sabe de onde vêm as coisas, a gente vive num estado meio que teológico, assim, enquanto bebê fetichista, né, e depois politeísta, depois monoteísta. Então, a nossa infância, a infância da humanidade é teológica. É uma coisa que hoje em dia, né, a gente vê que tem muitas forças religiosas querendo voltar ao poder que já tinha sido separado, né, a religião do governo. Até o professor Ivan mencionou Montesquieu, né, falou da divisão dos 3 poderes, que não incluía, ou incluía mais moderadamente apenas a presença da igreja. Hoje a gente vive em tempos da volta da teologia, da teologia no Estado, que para o Comte seria um retrocesso à infância, aos estados infantis da humanidade. Para Comte, né? Cada um tem a sua ideia. O segundo estado, assim, na juventude, na adolescência, que é o caso, acho que de todos vocês aí, alunos quase, a juventude é idealista. Ela não tem mais, assim, ela tem ideias, ela se move por ideias, por representações, por fantasias. O jovem é a representação do idealismo. Meu microfone está desligado? Não, ela tá falando de Rafael. Ah, tá. Tá não, Paulo, tá não. Não, Beleza, mas se alguém quiser falar aí, pode falar. Então, aí a ideia é essa, tipo, todo mundo foi teólogo na infância, foi filósofo na juventude, porque pensou em ideais, em representações, e quando a gente, por exemplo, quando você é criança, você brinca com brinquedos, com coisas exteriores, tridimensionais, em que você atribui intencionalidade, é o estado teológico. É a infância, é a ingenuidade. Quando você é jovem, adolescente, você já fica brincando com coisas assim, representativas, com música, com filme, você brinca com seus próprios pensamentos. A palavra brincar não seria você interage com coisas cada vez mais abstratas. O adolescente interage com conceitos, com ideias e com representações, etc. Né? Como eu já falei. E o adulto, não. O adulto, ele vira um cientista, ele vira um cara prático. Porque para Comte, a ciência, ela serve para resolver problemas. Ela não é mais uma ciência inútil, como era a metafísica, por exemplo. A metafísica, ela não servia para construir prédio, ela não servia para atirar bala de canhão, para fazer navio, ela não servia para fazer nada. Ela era um conhecimento desinteressado, né? Mas é um pensamento idealista, né? Juvenil, adolescente. O adolescente não pensa ainda em dinheiro, em independência e modernidade como um adulto, que é um cara prático. E no terceiro estado,
positivo, né, ou científico, é como se fosse que a gente estivesse no estado adulto da humanidade. Agora, não me perguntem como será a velhice da humanidade e a morte dela. Muitos dizem que já depois da Primeira Guerra Mundial a gente entrou na velhice da civilização humana e que agora a gente vai entrar só no estágio final de decadência. Mas o Conte não acreditava nisso, não. Ele acreditava que parava no estado adulto. Ô Paulo, queria aproveitar para fazer uma breve provocação aqui. Será que essa história de filosofia da história não seria uma espécie de animismo da história também, não? Eu acho também, cara. É uma espécie de mecânica, às vezes é um animismo da história, às vezes é uma mecânica, às vezes é uma lógica, às vezes é um positivismo, porque é baseado em observações documentais. É uma espécie de dar poder para, né, para as forças históricas, assim. No caso de forças abstratas, né? Mas vamos lá, Paulo, vamos adiantar, vamos tentar concluir 5 minutos restantes. Eu vou estender mais 5 para a gente só encerrar. Nossa, já deu a hora, né? Então, deixa eu. Tu pode rolar aí para eu ver o que é mais importante? Filosofia positiva das ciências, organização das ciências. Ah, então, é um negócio muito grande. Ia falar sobre. Vai para baixo, Ivan, assim. Esse. Ia falar sobre o que significa um dado positivo embaixo, no de baixo. O tratamento do método positivo, né, embaixo. Ia falar da história das ciências e de como elas foram ficando positivas ao invés de negativas, né, ou teológicas ou filosóficas, né. Você pode ver aí que ele vai falar que a astronomia se libertou da astrologia, etc. E vai passando, Ivan. Aí é a escada de um templo da sequência lógica, natural e necessária da evolução das ciências, né? Um templo positivista, né? Que o positivismo depois virou uma religião e tal. Aí, tipo, pô, assim, Ivan, antes de prosseguir, eu acho que na real a gente poderia só falar livremente uma breve discussão sobre o que foi abordado até agora, porque o conteúdo é muito extenso, eu acho. Se você for parar pra ver. Se você passar um por um agora, eu só vejo assim. E as críticas, né? Aí tem um bocado de crítica ao positivismo e o primeiro é um bocado de crítica negativa. O outro já é de críticas positivas, se a gente for perceber. E no final mesmo no finalzão mesmo, lá embaixo mesmo, no finalzão, nos últimos slides, é só mostrando foto dos templos positivistas que tem aqui no Brasil. Positivismo. Tem no país todo, Paulo? Oi? Não, só tem 3 lugares, só tem 20 adeptos, cara, nessa religião esquisita. Eu não iria, mas assim, é a religião da humanidade. É assim, a ciência criticou tanto a religião que virou a religião da ciência, né? Entendi. Aí a gente poderia falar várias coisas assim, mas acho que o assunto é muito alongado. É o calendário deles, a gente inclusive está no mês do Descartes. É para todo mundo cultuar Descartes esse mês. Que ótimo. Ao invés de santos, ele é tipo uma religião ateia, alguma coisa assim. Somos marcos da razão da sociedade. Né? Cumpre o papel de santos ou entidades, né, na religião deles. Ia falar da bandeira, do lema, da república, né, que teve influência positivista, da ordem e progresso, etc. Mas eu acho que no mais, pessoal, ficou para a aula de hoje o lance da lei dos 3 estados, né? A história humana passa pela lei do teológica, metafísica e científica. Aí o resto eu acho que só em outra aula mesmo. Então, gente, é porque a gente já estendeu muito o nosso horário. Mas se vocês quiserem, o que é que vocês acham? Bota aí no chat pra gente. Se vocês quiserem, eu continuo aqui conversando com o Paulo. Quem quiser e tiver tempo de acompanhar, acompanha. E depois eu deixo gravado a aula inteira para quem não puder. E aí vocês assistem depois. O que é que vocês acham?
para não perder a oportunidade da presença de Paulo aqui. Seria interessante, realmente. Paulo, você teria disponibilidade de participar de um outro encontro? Da próxima aula, do outra aula? Tenho sim, Ivan. Tenho interesse, se for do interesse dos autores que eu tenho afinidade, né, muitos sociólogos têm pensamentos filosóficos, né, por trás Sim, da exato. sua sociologia. Mas A intenção dessa aula foi exatamente essa, tenho, trazer a tenho perspectiva, o embasamento filosófico dos sociólogos, né? isso. Eu não expliquei nada sobre a sociologia positivista. Só estava tentando explicar um pouco da filosofia Sim, da história, né, que a gente ficou hoje. A gente sim, a aprendeu como base Kant entende a história. Ele Aí chama até de física social, né? A sociologia a dele. sociologia é uma física social, é a ciência máxima. Mas assim, eu acho que ou a gente pode fazer em outra oportunidade, ou pode continuar hoje. Para mim, tanto faz assim. Vai depender Pronto, da então, disposição das pessoas. A minha ok. disposição é total para retornar também, Ok, ou eu para tô vendo aqui continuar. pelos que estão se manifestando, eu acho que pode ser interessante para não ficar também, né? Com muita Muito coisa, a extenso, gente né? fazer, continuar, então de onde a gente parou, deixa eu ver aqui no slide, de onde a gente parou foi aqui, né? A gente é exatamente chegar no positivismo, né? A A gente valorização das ciências. Pronto, a gente volta daqui então no próximo encontro e aí dá isso. conta disso aqui até o final. E, e Isso, aí. eu só queria passar duas ideias. A lei Certo. dos três estados e o método positivo. Se sair algo disso, já está muito legal para introduzir uma parte sociológica. Ótimo. Pronto, então vamos fazer o seguinte: seria interessante que a gente fizesse, porque eles vão fazer prova, Paulo, eles têm até sexta-feira para fazer a prova, entendeu? Então, o que é que você acha de talvez a gente fazer um novo encontro na quinta ou na sexta? Você teria disponibilidade? Teria que ver com eles também. Vocês, gente, todos têm disponibilidade, poderiam ter disponibilidade. A maioria, como é que tá as aulas de vocês das outras matérias? Que horário? Me digam aí que horário e que dias a gente não pode fazer. Que outro horário a gente tem? Vocês têm outras aulas aí? Como é que tá aí o calendário de vocês? Quarta tem aula das 10 às 11 de inglês. Ivan, esse Oi. outro slide vai estar sendo disponibilizado também? Aí é com o professor Paulo. Paulo, posso disponibilizar os slides para eles? Não? Eu posso deixar aqui na nossa. Porque aqui, Paulo, a gente tem ó, a nossa página da disciplina. Eu vou postando umas coisas aqui. Já deixei uns slides aqui ó, para eles também na nossa pasta aqui. E aí eu posso passar tanto para eles aqui, ó, tem os slides, eu posso passar os seus slides para eles também, na nossa pasta de slides. Ó. Eu já tenho os meus aqui, eu posso colocar, disponibilizar os seus também se você autorizar. Jamile, certo, Jamile, vou adicionar você. Então, vamos fazer o seguinte, gente, vamos marcar para... Eu não sei se Paulo saiu aí, eu não escutei a resposta dele, mas Ele enfim. tá aqui, só que ele Não, tá eu. com. Aí. Eita, tu não ouviu nada, Ivan, Não vi do não, que eu disse? você Putz, mutou aí e esqueceu mutado de novo. eu falei tanta coisa. Ah, mas enfim, Ah, você vai Eu, eu, disponibilizar eu, para os eu, alunos? Não? eu disse sim, apesar de eu particularmente odiar ler slide, preferi a exportação em PDF, né? Tá totalmente autorizado e também totalmente disponível nesses horários sugeridos e dias também, até segunda ordem. Pronto, então vamos marcar o seguinte, gente. Vamos marcar para quinta-feira, 2 da tarde. Pode ser? Quinta-feira,
Vocês só me falaram que tem aula de inglês, né? De manhã. Pronto. Tem aula nesse horário de quinta-feira? E das 3, sexta? Que horas é o sexta livre o dia todo? Pronto, então sexta. Vamos marcar para sexta, então, de 1 às 2. Pode ser? Aí, Paulo, vamos dar uma organizada para a gente conseguir fazer em 1 hora, de 1 às 2 da tarde na sexta, porque logo depois eu vou ter uma aula com os terceiros anos, que é Ok. das duas às 4. Ok? Ok. Eu pensei que ia dar tempo de eu apresentar isso em 15 minutos e a gente retornar a uma super discussão, mas parece que é Aí, exige uma porque aí demora. acabou, você já foi esmiuçando, né, cada parte, cada detalhezinho ali dos slides, do que estava das informações ali. É porque passa rápido mesmo, não tem jeito. É 1 hora só de aula com essa turma aqui. É muito rápido. É tendência de aula online. Então vamos fazer o seguinte, a gente deixa marcado então para sexta, 1 da tarde, em ponto. Vamos procurar não se atrasar, tá, gente? Ser pontual. Sexta-feira, professor Paulo de novo aqui com a gente vai passar o restante e concluir essa parte de Durkheim, de Comte, porque aí depois vocês já fazem, a prova até sexta, tá? Então vocês já ficam, pelo menos acompanham aí a última parte do conteúdo, que é essa, antes da prova, tá? Aí, na prova de vocês, vai cair toda essa parte aqui, ó, dos slides, vocês podem estudar, já tá os slides lá, né? Toda essa parte aqui dos conceitos, ó, no final de cada bloco eu deixo aqui os conceitos trabalhados, ó. A gente tem aqui esses conceitos e até essa parte aqui, ó, de modernidade, contexto histórico da sociologia, até aqui, ó, o organicismo positivista, tá? Que é aí das ideias do Comte que a gente vai estudar. Tá aqui uma imagem dele, não, a pintura do Comte aqui. A gente vai estudar até a próxima prova, certo? Vai cair até aqui, na parte do positivismo. Que aí depois a gente já entra no segundo bloco, que a gente já vai trabalhar com os clássicos, certo? Temos aqui o Marx, o Weber e o Durkheim. Já vai entrar no outro bloco depois da prova, que vocês vão fazer até sexta. A Amanda não conseguiu acessar? Ó, deixa eu ver aqui. Tá aqui, gente, ó, vocês veem aqui no Google Drive, ó, pasta da turma no Drive. Aí aqui, ó, na parte da turma vai ter aqui prova e slides. Vocês veem slides e tem aqui, ó, disponível o nosso... Não tem como disponibilizar tudo no Classroom, não, Ivan? Compartilhar, deixa eu ver aqui, ó, vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês aqui o link de acesso, ó. Vou colocar aqui no mural agora, hein? Link de acesso aos slides. Então, tá aqui, ó. Vocês podem, através desse link aí, se vocês não tiverem conseguindo acessar, por aqui vocês acessam direto, tá? Já tá no mural. Chegou aqui no mural, só clicou que vocês vão ter acesso aos slides lá, ok? Pronto. Beleza. Pessoal, queria agradecer a paciência, a presença de todos aí que tiveram atenção, tiraram um pouco da atenção para ouvir. E é isso. Assim, muitas coisas a gente entende, muitas coisas a gente não entende, mas filosofia tem uns termos muito chatos, cada um tem muita carga conceitual envolvida e é difícil, assim. Mas Mas difícil a gente vai se esforçando, né, simplificar Paulo? muito, mas a gente vai dando um jeito. E valeu, Mas obrigado.
Eu agradeço também a participação aí. Paulo se colocou à disposição quando eu disse que eu ia estar fazendo aqui, oferecendo o curso para vocês, tanto ele quanto a professora Cristiane também, que ajudou a gente na aula passada. Então, agradecer novamente, ele se disponibilizou a estar aqui fazendo essa participação nessa. E na próxima aula, agradecer a você pela disponibilidade, Paulo, pela atenção, pela boa intenção de estar aqui com a gente, por compartilhar aí o conhecimento que você tem filosófico, né, com a gente, tá certo? Então, vamos tá marcado, gente, para sexta-feira, não esqueçam, sexta-feira, 1h, tá? Eu já vou colocar aqui no meu despertador do celular, sexta-feira, 1h, para não me esquecer da gente fazer essa nova chamada. Aí eu vou abrir a sala e a gente conclui essa parte do positivismo aqui com o professor Paulo, para vocês se prepararem bem para fazer a prova aí. Quero todo mundo tirando 10, hein? Ok? Pois é. Eu faço assim, eu já marco a data e já coloco logo no alarme. Tá bom? Vou disponibilizar, vou botar os de Paulo lá. Ele autorizou já e vou botar lá, certo? Então, é isso. Kedman, não... mas você fez adiantado aí, era para ter assistido todas as aulas antes de fazer a prova. A prova é tão rapidinha de fazer. Tinha um pouquinho mais de paciência. Mas na próxima você tira 10. Vai ter tempo de estudar mais, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula, certo?